Graça e paz em nome de Jesus. Tudo bem com você? Tua vida, tua família? Os dias estão difíceis. O tema da nossa meditação hoje é quando tudo parece não dar certo. Quando tudo parece não dar certo. A gente passa por etapas na vida e tem ciclos, e parece que esse ciclo está diminuindo cada vez mais, e tem épocas em que começam a acontecer as coisas, uma coisa atrás da outra. E quando a gente fala para Deus assim, Deus, eu não estou aguentando, vem mais alguma coisa. É um tornozelo quebrado, é um laudo médico detectando câncer, é um gasto não previsto, tantas coisas. E nessa época a gente se sente meio como Jó, recebendo tantas informações, tantas coisas que parece que nunca mais vamos conseguir acertar a vida. O peso é tão grande, a luta é tão grande, a dificuldade é tão grande. Mas a nossa fé nesses momentos nos leva a agarrar ao nosso Deus. E nesses momentos a gente sente a necessidade de uma intervenção sobrenatural. Nesses momentos a gente clama por um milagre de Deus, porque nada daquilo que a gente pense, que a gente faça, nenhuma sugestão consegue sanar a dificuldade, a luta, o problema que a gente enfrenta. Mas não somos só nós. A humanidade toda está passando por sérios problemas. E a Bíblia nos ensina, nos adverte, que nos tempos do fim, as dificuldades, os problemas, as batalhas se intensificarão. E nós temos vivido isso. Há uma mudança tão rápida acontecendo, os dias passam tão rapidamente, e a nossa mente se torna um lugar, um turbilhão de pensamentos, de ideias, as nossas emoções como uma gangorra, uma montanha russa. Tem hora que estão lá em cima, tem hora que estão lá embaixo, e parece, não é, que nada vai dar certo. Quero convidar você a abrir no livro de Atos, capítulo 11. Neste ano, o Senhor tem nos levado a estudar, a meditar neste livro. O livro de Atos não é somente um livro histórico, mas é também um manual para a igreja. Quando nós começamos ali o livro de Atos, os discípulos reunidos em oração, esperando pelo derramar do Espírito Santo. No capítulo 2 a promessa se cumpre. E no meio daquele movimento sobrenatural, em que os discípulos do Senhor Jesus estavam falando em línguas e sendo entendidos por todos, havia um grupinho ali falando, sabe o quê? Estão bêbados, encheram a cara, logo de manhã estão embriagados. Que coisa triste. Capítulo 4, Pedro e João são presos. Capítulo 5, temos a história de Ananias e Safira. Mentiram ao Espírito Santo. Foram lá dar a oferta, venderam o terreno, seguraram parte, mentiram. Morreu o marido, logo a seguir morre a esposa.
No capítulo 6, nós vemos o problema na distribuição dos alimentos. E ali começou a haver murmuração, queixa. O povo estava descontente, tudo isso acontecendo no início da igreja. No capítulo 7, nós vemos Estevão, homem de Deus, sendo apedrejado até a morte. No capítulo 8, nós vemos a primeira perseguição à igreja. O capítulo 9 começa falando de Saulo de Tarso, com um ódio terrível no coração, perseguindo os crentes, para levá-los à prisão, à tortura. Aí nós vimos no capítulo 10, o Espírito Santo desce também sobre o gentio. O capítulo 11 começa Pedro tendo que explicar o derramar do Espírito Santo sobre os gentios, porque a igreja, os que eram da circuncisão, não ficaram contentes, não. Estavam criticando, estavam questionando, mas ao expor todos os acontecimentos, houve paz no coração de todos. E no verso 19 começa relembrando o capítulo 8, verso 4, que fala da perseguição e da dispersão. Verso 19 diz: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Isso marcou a história da igreja. Essa perseguição, essa dispersão dos crentes, estava forte ali no coração, na lembrança daquele povo. E parecia, aparentemente, não é? Que acabou. Mas nós vamos ver nessa história que o plano de Deus está se cumprindo. Talvez você hoje esteja passando por um tempo que você chegou à conclusão que parece que nada mais na sua vida vai dar certo. Os problemas são tantos, as dificuldades, as lutas. Talvez você já tenha se acostumado com determinadas situações e você já tenha colocado ali de lado, falando, não, isso é assim mesmo. Mas eu quero dizer para você que se olharmos para Deus, esse Deus do livro de Atos, esse Deus da Bíblia, nós vamos chegar à conclusão que Ele continua soberano. Ele continua no controle das nossas vidas, controle de tudo. Embora muitas vezes não entendamos o porquê de termos que passar pelo vale da sombra da morte, pelo sofrimento, pela dor, pela angústia. No final do verso 19 diz que eles se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então aqui tem um grupo de dispersos, judeus, crentes, que continuam com a mentalidade de que o Evangelho de Cristo é só para os judeus. Mas logo a seguir, nós vemos alguns deles, graças a Deus, porém que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. E aqui nós vemos um avivamento. Deus tem algo especial para fazer nessa cidade que era a capital da Síria, país que oramos agora há pouco. Dos primeiros países a serem alcançados pelo Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos marcar bem isso, porque existem outros evangelhos sendo pregados por aí. Evangelho que deixa de lado toda essa parte do participar dos sofrimentos de Cristo, de participar daqueles momentos de dor,
de choro, de lágrima, como que se isso não fizesse parte do Evangelho. Mas se somos seguidores de Cristo, nós temos que ter a consciência clara que Cristo nos leva até a cruz. O caminho, a senda, é para o Calvário. E aqui então começa a haver um avivamento, está sendo pregado o Evangelho do Senhor Jesus. Por quê? Verso 21. A mão do Senhor estava com eles. Aqui é a chave. A mão de Deus, quando ela está sobre as nossas vidas, falem o que quiserem, nós seguiremos nessa caminhada, nessa jornada. Quando Moisés, levando aquele povo por entre o deserto, como ele foi criticado, questionado, mas ele sabia que a mão de Deus estava sobre a vida dele. Que cada um de nós, nesta manhã, cada um possa sair daqui com essa certeza: a mão de Deus está sobre a minha vida. Alguém vai falar assim: mas que Deus é esse? Como a gente vê o salmista, né, falando que estão perguntando: onde está o seu Deus? Você tem essa convicção: a mão de Deus está sobre a minha vida. E ali naquela cidade, então, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Tiveram uma mudança de vida. E é interessante que esta cidade vai passar a ser o centro de toda a atividade da igreja. Deixa de ser Jerusalém, o centro, e passa a ser Antioquia, o lugar onde os envios missionários, o acolhimento àqueles que vêm, tudo vai acontecer a partir de Antioquia. Que Deus também possa ver nos nossos corações a disponibilidade de falar para Ele: Senhor, começa a partir deste coração uma obra grandiosa. O que aconteceu aqui? A primeira coisa que nós vemos foi o primeiro missionário enviado pela igreja. Normalmente nós falamos das viagens missionárias, né, de Paulo. Nesse ano, Barnabé e Paulo, a gente fala a primeira viagem missionária. Sim, de Barnabé e de Paulo. Mas o primeiro envio aconteceu aqui, diante desse momento de perseguição. Lembram que lá em Jerusalém, a igreja foi dispersa. Ficaram ali quem? Os apóstolos. A igreja foi reduzida. Mas agora, aqui, ao primeiro envio missionário. E nós precisamos aprender com o livro de Atos. A partir do verso 22, a notícia a respeito deles, a respeito do que estava acontecendo ali em Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até a Antioquia. Primeiro envio. Eles ficaram sabendo da necessidade, do crescimento ali dos crentes. Eles que tinham diminuído intensamente, não tiveram problema nenhum em chamar um que era, podemos dizer, um modelo de crente junto à igreja local. E enviaram. Essa palavra enviaram é o verbo da palavra enviado, missionário. Enviaram o primeiro missionário. Coisa tremenda, coisa maravilhosa. Ali em Atos, capítulo 4, verso 36 e 37, fala desse Barnabé pela primeira vez. Ele tinha um terreno, vendeu o terreno e depositou aos pés dos apóstolos para que todo aquele que tinha necessidade fosse suprido, recebesse o alimento. Um homem tremendamente generoso, Barnabé. E olha aqui,
o verso 23. O que esse missionário fez? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, primeira coisa que nós aprendemos aqui é a obediência de Barnabé. Por quê? Ele foi enviado pela liderança da igreja e ele obedeceu. Eu creio que Barnabé não tinha nenhum problema em falar sim. Nenhum questionamento, nenhum posicionamento. Ah, mas eu. Não. A partir do momento que a liderança da igreja, que o mover do Senhor ali na igreja, houve uma determinação, Barnabé se colocou debaixo dessa liderança em obediência, sem questionar nada. Aí no verso 23, a primeira coisa, ao chegar ali, ele vê a graça de Deus. Ah, como é triste a gente saber de histórias, né? De estudantes, seminaristas que chegam no ministério e falam, não, a partir de agora não é nada mais assim. Agora nós vamos fazer assim. Lembro-me, há muitos anos atrás, na praia, conversando com um jovem que havia acabado de se formar no seminário e veio para Curitiba para casar com uma filha de um irmão nosso. E nós estávamos debaixo de um guarda-sol conversando e ele falou, não, a igreja está errada. Comigo vai ser diferente. Nós precisamos tal. Eu fiquei quietinho, não discuti nada com ele. Mas como está difícil a gente ver pessoas que têm um coração obediente, coração disponível, um coração que reconhece a graça de Deus, que reconhece o mover de Deus. E ele vendo a graça de Deus, o que aconteceu com ele? Alegrou-se. Hoje a gente vê muita competição, hoje a gente vê muita inveja, mas Barnabé não era assim. Barnabé se alegrou. Ao ver o mover de Deus, ele ficou feliz. Mas ele exortava. O nome foi dado, o nome dele era José, foi dado o apelido, né, para ele, de filho da consolação, Barnabé, tipo de um Espírito Santo. Barnabé tinha um coração assim, de pastor, aquele coração de consolador. Mas isso não elimina a parte da exortação. Exortação também não é ficar, né, que muitos pensam, ficar dando dura, não. Mas é aquela ideia de chamar do lado, de incentivar, de encorajar. Exortava a todos aqui, com firmeza de coração. Eu fico imaginando ele ali no meio dos novos convertidos e falando, olha, sigam firmes, permaneçam no Senhor. Ele está exortando aquele povo a ficar firme, permanecer no Senhor, porque ele conhece a história, curta história até então da igreja, ele sabe da perseguição, ele sabe das lutas, das dificuldades que o cristão enfrenta. E como nós precisamos ser exortados nisso? Porque muitos têm abandonado, têm deixado de seguir a carreira que Deus propôs. E ele então exorta para que permaneçam firmes. E aqui então no verso 24, algumas características desse homem. Porque era homem bom. Em outra tradução fala, era homem de bem. Homem bom. É uma característica que parece tão simples, né? De vez em quando a gente ouve assim, aquela pessoa é boa. Mas cada vez a gente ouve menos e menos pessoas olhando e citando, aquela pessoa é boa. Aquela pessoa é boa de coração. A pressão vem e nós, como diz o ditado, espanamos, manifestamos muitas vezes a ira, o ódio, a raiva. E achamos que ninguém tem nada a ver com isso. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser.
reconheceram nesse homem. Talvez você esteja assim como eu, precisando aprender um pouquinho a ser bom, a ter um coração bom, a olhar para o próximo, ver a necessidade do próximo e não ter problema nenhum em dividir aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Ter um coração cheio de bondade. A segunda característica que diz aqui, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, eu posso dizer, afirmar tranquilamente, era um homem ungido. Era um homem com a unção do Espírito Santo. Eu não vejo um Barnabé, uma pessoa que anda na carne, movida pelo seu temperamento, pela sua personalidade, pelo seu caráter, não. Eu vejo um verdadeiro discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo. Queridos, eu não sei você, mas eu já tentei viver uma vida de fé na carne. A gente nem sabe que está tentando na carne, não é verdade? Porque se a gente souber, a gente fala, opa! Mas a gente fica forçando e a gente se frustra. A gente não consegue. Aí começam a acontecer coisas, a gente fala, mas por que está acontecendo isso comigo? É Deus que me ama, que te ama, e é Deus que está interessado em mudar a sua vida. E Ele vem apertando ali com a chave de fenda celestial, as porcas que estão desajustadas, e começa a doer. Mas Ele faz o trabalho certo. Esse homem era um homem cheio do Espírito Santo. O que nós precisamos nos nossos dias, nas nossas igrejas, são pessoas cheias do Espírito Santo. Existem muitas pessoas cheias de conhecimento, cheias de achismos, cheias de carnalidade, buscando os seus próprios direitos e etc, etc. Mas poucas pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que entendem que o caminho é a cruz, que ouviu do Senhor Jesus, tomar a cruz, quer ser o meu discípulo, tome a cruz. E quando a gente toma a cruz, a gente fica meio desconfortável. E muitas vezes nós murmuramos, reclamamos, mas é a cruz de Deus que está operando em nossa vida. E nós precisamos enxergar isso e falar, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim ainda. Obrigado porque o Senhor ainda está interessado. É fácil? Não. É dolorido? É. Mas é necessário. Então ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Fé. Jesus perguntou, será que ele acharia fé quando ele voltasse? Essa palavrinha é tão pequena, ela é tão poderosa. Quando a gente age em fé, o mundo ao redor está ruindo, mas a gente está ali convicto. Deus reina. A mão de Deus está sobre a minha vida. A mão de Deus está sobre o meu casamento, a mão de Deus está sobre a minha família, e aparentemente pode ser que aquilo que os meus olhos naturais estão vendo são contrários, mas a minha fé, ela me faz ficar seguro na rocha que é Cristo Jesus. Os ventos vêm, as tempestades, os vendavais batem contra a nossa casa, contra a nossa vida. Mas nós estamos firmados em Cristo Jesus e não seremos abalados. Agora, quando falta fé, Jesus amado, acontece com a gente aquilo que aconteceu com Pedro. Aquele que se encheu de fé, que se assustou pensando que era um fantasma, Jesus vindo ao socorro deles no barco. E Pedro fala para Jesus, Jesus, se é o Senhor mesmo, eu também quero andar sobre as águas. Jesus falou, venha. E ele foi.
desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Que coisa tremenda! Só que ele parou e começou a observar a circunstância, o vento. Aí a lógica começa a crescer e a nossa fé começa a diminuir. Mas isso, dá para acontecer isso? Aí vem a dúvida, vem o questionamento, e o que aconteceu com Pedro? Afundou. Mas Jesus está ali do lado e Jesus estende as mãos e num pedido desesperado de Pedro, Jesus tirou ele da água. Talvez possa ter pessoas aqui nesta manhã que já andou, já provou da fé, já viveu uma situação ou situações terríveis, mas no meio dessas situações creram, mas hoje pode estar faltando fé, estar afundando. A gente passa por lutas, passa por problemas, por dificuldades. E termina o versículo 24 dizendo: e muita gente se uniu ao Senhor. Você percebe aqui o mover de Deus na vida desse homem? O mover de Deus na vida desta cidade? É o poder de Deus. O vento sopra onde quer. E aprove a Deus soprar sobre esta cidade. É a oração que nós temos feito. Sopra, Senhor. Sopra nas nossas vidas, sopra no nosso meio. Então, primeira coisa que nós vemos é o envio do primeiro missionário. A segunda coisa que nós vemos, também referente a missionário, é a primeira dupla missionária da igreja. O verso 25. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Lá no capítulo 9, depois da conversão de Saulo, que agora passa a ser conhecido como Paulo, não é? Barnabé, quando Paulo chega convertido ali em Jerusalém, nenhum crente quis ter contato com ele, porque a fama dele era terrível. Ele era o maioral dos perseguidores da igreja. E agora ele volta convertido, e ninguém quer se associar a ele. No verso 26 e 27 diz que Barnabé se associou a ele. E Barnabé o introduziu à igreja. Aí a igreja percebeu que não era mais aquele perseguidor dos cristãos, mas era um novo, o convertido. Só que ali Paulo começou a dar problema, quando a gente lê ali, e os irmãos ali de Jerusalém fizeram uma coleta, pegaram o dinheirinho dele e falaram: escuta, segue viagem. Ele é tipo da pessoa que entra em controvérsia, discussão, e ele batia de frente, circuncisão, e ele era contra aquela coisa toda, então mandaram ele de volta, não é? Mas Barnabé não esqueceu dele. E Barnabé então vai para Tarso. Ele era Saulo de Tarso. Ele vai atrás de Saulo. Coisa bonita, não é? Coisa maravilhosa. E por que será que ele fez isso? Primeiro, porque certamente o Espírito Santo o conduziu. E porque também ele está cumprindo um princípio, muitas vezes passa-nos desapercebidos. Ali em Marcos, capítulo 6, verso 7, quando Jesus Cristo enviou os 12, você sabe como Jesus os enviou? 2 em 2. É um princípio. Ali quando Jesus, em Lucas 10, verso 1, envia os 70, ele envia de que maneira? 2 em 2. Tem umas religiões por aí que entenderam isso, não é? Saem de sábado, 2 em 2.
Mas nós, igreja evangélica, nós pegamos um modelo americano de equipe. E existem livros que mostram claramente que o maior problema de retorno do missionário do campo, sabe o que é? Não é finanças, não é problema com o povo lá. Sabe qual é o problema? Problema na equipe. Mas Deus sabe fazer as coisas. Quando Cristo Jesus está enviando de 2 em 2, Ele sabe o que Ele está fazendo. Se você vai 2 em 2 e não há concordância, você vai ter que conversar, você vai ter que ficar ali até acertar. Agora, se vai 3, aí um fala assim, vamos fazer isso? Um fala assim, não concordo. Outro fala, não, concordo. Pronto, já dividiu a equipe. E uma casa dividida, o Senhor diz claramente, ela não subsiste. Não dá para andar juntos se entre 2 ou mais não houver acordo. A gente usa isso para casamento, mas a gente pode aplicar em todo e qualquer relacionamento. Não tem como. Então Jesus enviava 2 em 2, e Barnabé aqui, diante daquela obra, daquele avivamento, ele viu a necessidade de ter um companheiro. E quem o Espírito Santo fez lembrar? Daquele Saulo. Aquele que perseguia a igreja, e ele vai atrás. Verso 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja, para fazer o quê? E ensinaram numerosa multidão. Outra característica aqui é o ministério do ensino, é o didaquê. A pregação, o querigma, vem antes. O anunciar a obra da cruz, a salvação, vem antes. Mas depois que a pessoa se converte, como aqui uma multidão se converteu, aí há necessidade de ensino. Cristo Jesus, quando ele deu a grande comissão, ele disse, toda autoridade me foi dada, portanto, ide, pregue o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eles, os 2 ali, estão ensinando, fortalecendo a igreja. Continuando, final do verso 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. No grego, cristianos. O povo ali olhou para aqueles discípulos de Jesus e chamaram aquele povo de pequenos cristos. Pessoas semelhantes a Cristo. Agora, lembra o que é Cristo? É Messias. No hebraico, Messias. No grego, Christos. E traduzindo para o português, ungido. Então eles reconheceram ser aqueles também ungidos. Isso que faz a diferença. Queridos, até o ano 300 depois de Cristo, não existia a religião que hoje chamamos de cristianismo, porque Cristo Jesus, ele não veio fundar uma religião. Foi depois, através do imperador, que foi instituído que, a partir daquele momento, todos seriam cristãos. E cristão a gente se torna através do novo nascimento, da conversão genuína, não por um decreto. Ali então foi instituído aquilo que nós chamamos hoje de cristianismo. Aquele movimento daquele povo que conheceu a Cristo Jesus e o chamava de Senhor e Salvador, agora foi institucionalizado. Agora, para se tornar um líder na religião, não precisava nem ter se convertido. O rei, a autoridade governamental decretava, você vai ser
bispo, lá você vai... E aí a gente vê tudo o que a história nos mostra com grande tristeza. Mas sempre Deus manteve um povo que a Bíblia chama de remanescente fiel. Não é aquele que está vivendo como, entre aspas, cristão porque veio de família, porque os pais... Não. São aqueles que verdadeiramente foram lavados pelo sangue de Cristo. Não são aqueles que estão buscando por novidades, são aqueles que já encontraram a pérola de grande valor, o terreno, e abriu mão de tudo para poder viver um evangelho. Aqui então, nós vemos o primeiro missionário enviado, a primeira dupla de missionários, e a partir do verso 27 nós vamos ver os primeiros profetas da igreja. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. O ministério profético, ele é tão necessário como o ministério pastoral, o ministério evangelístico. E a Bíblia deixa muito claro que aonde não há profecia, o povo se corrompe. O ministério profético é um ministério atípico, é um ministério onde o profeta, ungido pelo Senhor dentro daqueles 5 ministérios de governo da igreja, é uma pessoa que ela não é muito popular, ela não é aquela pessoa que se relaciona, não, é aquela pessoa que vive meio isolada. E quando nós olhamos as histórias dos profetas do Antigo Testamento, a gente vê que é uma vida de solidão e de sofrimento intenso. Como não lembrar de Jeremias, conhecido também como o profeta chorão? Vivia chorando, por quê? Porque Deus o colocou numa posição e ele conseguia entender, ver como Deus via a situação trágica do povo. E ele vivia sendo preso, jogado na cisterna, no poço, passando fome, sendo desacreditado. E aqui então nós vemos, na igreja primitiva, alguns profetas desceram até Antioquia. Verso 28, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então o profeta é esse, é aquele que da parte de Deus, ele traz aquilo que está por vir. Para quê? Para que o povo de Deus possa, de alguma forma, trabalhar para socorrer, nesse caso aqui, a questão da fome. Lembra lá de José? O faraó teve os sonhos dele lá. E aquele homenzinho, jovenzinho, né? Sofreu perseguição dos irmãos, tudo aquilo que a gente conhece da história, né? Foi preso, tudo injustamente, mas o plano de Deus está se cumprindo na vida dele. E Deus o levantou agora para dar a direção todinha àquele império, para que naqueles 7 anos de fartura pudesse recolher mantimentos para sobreviver aqueles 7 anos depois. Esses dias uma pessoa, filha de pastor, uma advogada, entrou em contato comigo, mandou-me um vídeo de um profeta americano trazendo uma palavra, e é estarrecedora, sobre o final dos tempos. Então não vamos nos alarmar com tudo o que está acontecendo. É necessário que aconteça. E nós devemos nos apegar mais e mais a Deus. E com mais fé, mais ousadia, anunciar a Cristo Jesus. Para que muitos possam ser salvos. Então ele veio aqui e ele
trouxe essa palavra, essa profecia. Verso 29, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Uma ação comunitária, uma ação social. Não foi a primeira, porque lá na igreja em Jerusalém, eles já estavam dando, dividindo os pertences deles para ajudar os necessitados. Mas Deus espera que quem faça isso? Que o governo? Que as organizações? Deus espera que o seu povo se levante nesses momentos e haja em prol, em socorro. É impressionante, eu fiquei meditando nesta passagem aqui e fiquei pensando, Deus tem assim, né? Deus não faz acepção de pessoas, é bem claro, né? Na palavra de Deus, mas Deus tem assim um carinho especial pelos pobres, pelos necessitados. E creio que nós precisamos ter também. Eu lembro que antes de me converter à igreja que eu fazia parte, nós tínhamos um grupo de jovens, nos reunimos todos os sábados, eu e uma moça lá, nós éramos líderes, e foi aí que eu comprei minha primeira Bíblia, porque eu percebi que eu precisava ler a Bíblia para poder ensinar as coisas de Deus, mas sem o Espírito Santo a gente lê, e a gente não entende, não é assim? Mas a gente tinha uma ação, um sábado por mês, cada um pegava alguma coisa de casa. Eu venho de uma família que era muito pobre. Eu lembro que uma vez por mês, quando passava a charretinha que entregava pão, quando minha mãe ia pagar, ela comprava um pãozinho doce para cada filho. Era uma festa na nossa família. Comia um pãozinho doce. Sabe aquele pãozinho que em cima é brilhoso, assim, marronzinho? Ai. Então a gente pegava alguma coisa. Pegava ali um pacotinho de macarrão e a gente reunia, a gente ia nos lugares, né, mais pobres da cidade, e a gente ia lá, entregava e levava o violãozinho e cantava, né, aquela coisa toda. Nós precisamos entender que faz parte da vida da igreja. Aqui quem reuniu os pertences, quem deu, foram os discípulos de Jesus. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Não eram pessoas abastadas, eram pessoas simples também, carentes e necessitadas. Verso 30 diz: o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros, aos irmãos mais velhos lá de Jerusalém, por intermédio de Barnabé e Saulo, os dois aqui, fazendo o quê? Levando ali o alimento, para socorrer os irmãos que iam passar necessidade. Isso é ser igreja, amados. Isso é ser igreja. Igreja que olha e que entende que Deus tem o desejo de ganhar, alcançar todas as pessoas. Igreja que tem a disponibilidade de abrir mão dos seus Barnabés para enviar. Igreja que entende esse princípio do caráter do missionário e do envio de 2 em 2. Eu fiquei pensando nos nossos missionários e eu lembrei do Gustavo, mas eu falei: obrigado, Senhor, ele não está sozinho, eles estão em 2 ali em freguesia. Falei: obrigado, Senhor. E também temos que ser uma igreja aberta ao sobrenatural, à palavra profética. Para quê? Para que a gente saiba o que Deus está fazendo,
o que Deus irá fazer. Não só para termos um conhecimento, mas para podermos agir, ir ao encontro. Aquilo que parecia, aqui que não ia dar mais certo, a dispersão do povo, Deus transformou em avivamento. Deus transformou em salvação de muitas vidas. Talvez você não saiba o que Deus está fazendo na sua vida, no seu casamento, na sua família. Talvez você olhe assim e fale assim: Jesus amado. E realmente é desesperador quando a gente pensa um pouquinho com a nossa mente humana, baseado nas informações da mídia. Quando a gente começa a pensar um pouquinho do futuro, a gente fica estressado, ansioso, nervoso. Mas quando a gente entende que Deus está no controle de tudo, Ele continua sendo Deus. Alguém contou, fez uma comparação, citando um tapeceiro. Tem até uma música, né, Dani? Você lembra da música do tapeceiro? Um dia o Daniel começou no carro a cantar essa música, eu nunca tinha ouvido, é uma música bonita. Tapeceiro, não é? Então, o tapeceiro está ali fazendo, né, o tapete, e Deus é esse tapeceiro que está fazendo a nossa vida. Só que nós olhamos só a parte de baixo do tapete, os nós que são dados, as pontas dos fios, as cores não combinam, mas Ele sabe fazer. E a hora que vira o tapete, a gente vê aquela obra maravilhosa. Talvez você esteja nesse tempo falando aquilo que eu usei como tema, quando tudo parece não dar certo. Talvez você esteja vivendo dias assim. Parece que já tentou isso, já tentou aquilo. Vamos sair daqui nesta manhã, amados, com a certeza de que a mão de Deus está sobre as nossas vidas. Ele não mente. Mas pastor, a dificuldade está tão grande, tal. Mas Ele está no controle de tudo. Jesus Cristo falou para a gente não andar ansioso. Não andar ansioso. E eu lembro que quando começou a Covid e eu indevidamente fiquei assistindo tudo, vendo reportagem, tudo, e a situação dos nossos missionários no campo, e eu não percebi que eu permiti que a ansiedade dominasse e a fé fosse embora. Um dia eu e o Andrei, pedi para o Andrei foi junto comigo no Hospital do Coração. Eu fui lá para me internar, porque eu falei, eu estou morrendo. Meu coração está infartando. O médico fez os exames, não, você não tem nada no coração. Fui fazer exames, né, aquele aparelho que fica 24 horas, e arritmologista, e todos disseram, não, seu coração é forte, você não tem nada. Mas é horrível. Você deita, consegue fazer pequeno espaço do sono, e daqui a pouco a sua mente, e os pensamentos. Aí como a gente usa o postinho ali do Timbu, né? Eu falei, vou levar os exames pro Dr. Hamed, que já foi embora aí, né? Alguns conhecem o Dr. Hamed. Levei lá, não podia entrar, você tinha que ficar de máscara do lado de fora.
E ele veio, ele olhou para mim, com aquele jeito de falar dele, ansiedade. Ansiedade. Eu falei, doutor, o que eu faço? Aí ele deu um remedinho. Tarja preta. Compra só com receita. Esses dias o noticiário falou que mais de 40 milhões de norte-americanos sofrem de ansiedade. É horrível a ansiedade. Mas nós temos um Deus. Nós temos um Deus. Um Deus que está no controle de tudo, e Jesus disse assim: não andeis ansiosos, basta a cada dia o seu mal. Nós enfrentamos a cada dia, enfrentamos os males, mas nós sabemos a quem recorrer. Nós temos um Deus que está entronizado, e aconteça o que acontecer no planeta Terra, Ele está entronizado. Ele reina. Quando tudo parece não dar certo, nós sabemos que Ele está no controle. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Baixe um pouco tua cabeça, feche os seus olhos. O que está corroendo teu coração? O que está minando a tua mente? O que está agitando as tuas emoções? A igreja aqui sendo perseguida, fugiram pais, crianças, mas o Deus da história está regendo. O que tem abalado o teu coração? O que tem angustiado a tua alma? O que tem entristecido? Aqui diz desse avivamento: a mão do Senhor estava com eles. Mais do que nunca, nós precisamos ter essa convicção, essa certeza, que a fé nos garante de que a mão de Deus está sobre as nossas vidas. As mãos de Deus estão sobre os nossos casamentos, sobre as nossas famílias. As mãos de Deus estão sobre os nossos filhos. Humanamente, a gente pode não ver, mas nós cremos. Nós cremos. Nós cremos. Aleluia. As mãos de Deus estão sobre a igreja. Bendito seja teu nome, Pai. Exaltado seja teu nome. Senhor, nós vemos aqui, no meio de tantas lutas e tantas dificuldades, nós vemos a igreja ali em Jerusalém aberta, disponível, enviando o missionário Barnabé, enviando os profetas. Papai, que tenhamos esse mesmo coração, papai, esse coração de desprender, na certeza de que o Senhor quer ganhar outros e outros e outros e tantos lugares que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que ainda nunca ouviram falar da obra redentora de Cristo na cruz.
Nós estamos aqui, Pai, contando, Senhor Deus, com as Tuas bênçãos, contando, Senhor Deus, com a Tua provisão, o Teu cuidado, a Tua proteção, contando com o Senhor pela salvação dos nossos parentes, contando com o Senhor para um avivamento, Senhor Deus, no nosso meio. Contamos com o Senhor, Pai. Nós agradecemos a Ti. Também eu peço, Papai, encontre em nós, ou forme em nós, homens e mulheres, que sejamos bons, cheios do Espírito Santo, cheios de fé. Só o Senhor pode fazer isso em nós. Nós nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Também pedimos agora, Pai, ao encerrar esta reunião, que toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais seja sobre Teu povo, Pai. Que cada um de nós possa ir para casa agora com muita alegria, com muito descanso no coração, com muita fé, Papai. E com essa convicção, com essa certeza, a mão do Senhor está sobre a minha vida. E também que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre o Teu povo e tenha misericórdia do Teu povo. E que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, levante sobre o Teu povo o rosto, o Teu rosto, Papai, e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Dá um abraço no irmão, na irmã. Em nome de Jesus. Amém.